E hoje é quinta-feira, é dia dos comentários de Roberto Cavalcante e ele já está aqui nos estúdios. Boa tarde, doutor Roberto, seja bem-vindo mais uma vez. Eu gosto de cumprimentar a todos, a nossa equipe, e dizer que a grande dificuldade que nós temos de pautar uma oportunidade que eu tenho uma vez por semana de aparecer é selecionar sobre o que falar. Exato. Porque o Brasil não para de fabricar fatos, a política própria paraibana, nós somos, digamos, geradores de muitos assuntos, de muitas... Então, os comentários, eu disse, hoje eu vou para o programa, talvez para dar um sobrevoo em determinados assuntos que estão na pauta, estão na cabeça de todo brasileiro. E eu queria que a gente começasse esse sobrevoo por esse vespeiro aí, que é a reforma tributária. A Câmara aprovou, teve uma votação significativa, mais de 380 votos, contra 113, se eu não estou enganado, se a memória não falha, mas mesmo assim, tem muitas dúvidas levantadas a respeito desse projeto, que ele foi modificado em cima da hora. O próprio relator admitiu que colocou umas travas para não aumentar a carga tributária, mas acontece que a gente tem um calhamaço lá, que foi aprovado pelos deputados federais, que está no Senado e que muita gente tem dúvida como é que isso vai impactar na vida da gente, ou seja, como é que isso vai mexer no nosso bolso, no nosso dia a dia. E mexe mesmo. E mexe. Vamos dizer, independente do setor que você esteja, mas você está no Brasil como cidadão. Então o cidadão vai ser impactado de alguma forma. Digamos, fala-se que o setor industrial foi mais beneficiado, o setor do agronegócio, pecuária, foi penalizado. Mas todos nós gravitamos em termos da economia de um país como um todo. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, é a soma de todas essas atividades. Então, o cidadão em si vai ser atingido se esta reforma não for uma reforma que vise a grande proposta inicial, que é a simplificação e a redução do custo Brasil. Simplificação da estrutura tributária. Por quê? Porque hoje você tem que ter um contador, vários contadores, várias pessoas se dedicando, milhares de horas o país gasta só para poder fazer as informações tributárias que se tem, as obrigações. E por outro lado você tem o custo Brasil, que é a competitividade. Hoje nós aperta-se um botão de um celular e você compra um produto em qualquer parte do mundo. Exatamente. Só que esse produto chega aqui competitivo porque o conjunto de despesas para gerá-lo são menores do que o nosso. Senão nós fabricaríamos ou estaríamos disponibilizando aqui. Exatamente. Então a grande preocupação que eu tenho, e eu acho que nós todos temos, é que se converse muito, mas venha sempre uma força maior, que é a força da Receita como um todo, os tutores da Receita no Brasil, os gestores da Receita no Brasil, e dizem não, mas nós precisamos incluir aqui mais um percentual X, porque há uma defasagem, há um desacerto financeiro entre a Receita e a despesa. O governo federal, o Brasil como um todo, não para de gerar novas despesas. Nós temos aí uma massa de desperdício significativa e nós estamos competindo mundialmente. A minha preocupação é fundamentalmente em termos de que o que vai sair disto seja uma coisa que não venha para prejudicar, venha para proporcionar esses dois eixos, simplificação e competitividade. Verdade, mas a gente não cansa de repetir, é importante o telespectador ficar acompanhando esse debate e essas discussões, essas polêmicas, porque a reforma vai atingir em vários pontos, né, a vida financeira de cada um dos cidadãos brasileiros. Nós separamos aqui 3 impostos, só para citar de exemplo, vamos à primeira tela aqui, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações, ITCMD. Ou seja, se você morrer, vai pagar imposto, né? Se você fizer uma doação, paga imposto. Uma das mudanças nesse imposto é a instituição de progressividade, ou seja, paga mais quem tiver mais bens. O texto permite que a cobrança ocorra no estado da residência do doador ou falecido
e o imposto não vai incidir sobre as transmissões e doações para instituições. Esse é o... Digamos, se nós temos, como na vida, temos duas formas de olhar para isso aí, otimista e pessimista. Se olhar de forma pessimista, você está verificando que nós estamos montando um país que é um país que está, em termos de estrutura tributária, se preparando para ser um país socialista. Se você olhar de forma otimista, você vai verificar de que realmente seria injusto determinados setores que hoje não são tributados e que devam partilhar essa tributação com todos para poder haver uma suposta redução da carga tributária. Quando o senhor fala que está se tornando um país socialista, o senhor se refere a essa, vamos dizer assim, a essa garfada que o Estado, né, com a União como um todo, dá em cima de uma transmissão de bens, de uma herança. Isso, não é? Isso num país socialista, ele é aceito porque é um pacto. Um país capitalista brasileiro hoje, pelo menos é o que é da forma que consta, você trabalha acreditando que suas gerações seguintes serão beneficiadas com resultado desse trabalho. Na hora que você não tem essa expectativa, eu não sei que país é esse que vai trabalhar incessantemente para legar o seu resultado do seu trabalho em vida para o Estado gastador. Para o Estado e não para seus herdeiros. Exato. Eu acho que é uma coisa que tem que se trabalhar com muita sensibilidade, porque é uma beleza. A partir de agora, não, vamos parar, vamos desacelerar, porque o que eu estou produzindo... os vivos não usarão isso e os mortos muito menos. Exatamente, fica na mão do Estado. O Estado, quando a gente está falando, que é o ente maior. Agora sim, o grande problema dessa reforma também que a gente vem discutindo é que muita coisa ficou para regulamentação, né? Não está explícito, né? E as regulamentações acontecem nos bastidores. Isso. Dentro das gavetas e dentro dos gabinetes de quem estiver à frente de fazer essa regulamentação. É decreto, é medida provisória. Acontece tudo. E o Congresso Nacional, eu já participei, digamos, eu sou de forma otimista, 50% dos parlamentares que lá estão lendo, eu não estou afirmando que leem ou não leem, muitos nem leem, mas os que leem têm o desejo, eles, se forem chamados ao vivo, no ar, para falar sobre a reforma tributária, eles não vão acertar, eles não vão ter memorizado o que está acontecendo. Então, eu acho que eu não estou imputando um despreparo, não é isso. Eu estou imputando uma coisa que atinge até a mim. Eu fiz curso de economia, há mais de 50 anos vivo no mundo empresarial, em várias atividades, e tenho dificuldade de entender o que vai acontecer. Tenho dificuldade de me convencer de que esta reforma está sendo uma reforma baseada naqueles dois eixos, simplificação e redução da carga. Verdade. Vamos para outra tela aqui rapidinho, nesse primeiro bloco. O IPVA, que é o Imposto sobre Veículos Automotores, vai também haver cobrança para veículos aquáticos e aéreos, como jatinhos, helicóptero, lancha e moto aquática. Atualmente, a Constituição prevê a tributação apenas de veículos automotores, sem especificar quais são. E a proposta de emenda à Constituição abre a possibilidade de que veículos mais caros e mais poluentes paguem mais impostos. O Brasil amanheceu após reforma, porque nós não é o último, não estou me referindo ao último amanhecer, cada dia vem uma surpresa, mas desses grupos de WhatsApp que frequenta, deve estar verificando a curiosidade brasileira, a criatividade brasileira. Eu tenho grupos de amigos que têm barco e dizem, eu vou a partir de hoje fotografar e botar as varas de pescar
Exatamente. Na minha lancha. É porque tem exceções nessa regra. Nas exceções, e é sempre o jeitinho brasileiro, nas exceções, se o barco tem a proposta de fazer a pesca, ele entra numa alíquota menor. Da pesca artesanal. Então, o Brasil, após essa reforma, vai ser uma graça, porque vai ser a adaptação do Brasil à nova carga tributária. Cada um vai dizer que se tornou pescador, porque será reduzida a sua taxa e assim sai. Isso é por isso que o Brasil não avança. O Brasil se imputa a não seriedade em alguns casos e é exatamente isso. Nós amanhecemos com uma reforma tributária e em lugar de verificarmos de que forma nós vamos nos ajustar a essa carga tributária para que ela seja eficiente, seja equânime e tal, não. Nós estamos na galhofa, na brincadeira das redes sociais, dizendo de que forma nós vamos burlar. Exatamente. Não é? Vamos para a terceira tela, a terceira e última tela que a gente separou aqui, que é o IPTU, que isso aí também todo mundo paga, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. Os municípios podem mudar a base do cálculo do imposto por decreto. Não precisa nem ir para o legislativo. E a mudança gera dúvidas no critério de atualização, que esse critério de atualização faz com que o município cobre acima do valor de mercado do imóvel. A permissividade, na hora que você permite que os aumentos de IPTU a palavra mais forte devia estar grifada aí, não precisarão passar pelo Legislativo Municipal. Eu sou uma pessoa que foi treinada para acreditar e confiar no Poder Legislativo. Na hora que eu excluo o Poder Legislativo, que eu desmereço o julgamento e a crítica do Poder Legislativo, eu estou usando o arbítrio. Eu estou usando uma coisa na qual eu, com a minha caneta, sendo prefeito de qualquer cidade, seja grande, seja pequena, eu posso arbitrar a meu bel prazer e muitas vezes bem intencionado, porque você está informado, mal informado, por uma equipe técnica que lhe assessora, diz, não, doutor, o senhor vai ter que aumentar aqui para tal. Então, essa liberdade vai permitir que nem ao menos, antigamente você ainda tinha um poder legislativo tutelando de alguma forma, negociando de alguma forma. Mas na hora que você foge à obrigatoriedade de ter aquilo sendo julgado, sendo aprovado, chancelado pelo Poder Legislativo, é um mundo na verdade, que não se sabe quem manda. E quando não se sabe quem manda, o que vai prevalecer é o aumento. Exatamente. Aumentar 1% de grão em grão, ninguém vai sentir nada. Quando passar uma década, nós estamos com 10% de alteração. Verdade. Fica a bel prazer de quem está no eu acho perigosíssimo as brechas e as resoluções que possam ser tomadas e regulamentações posteriores mais perigosas ainda. Por isso que tem tanta gente querendo ser prefeito, viu? Ainda está mais de um ano das eleições e tem tanta gente querendo ser prefeito.